Se esse vídeo chegou até você, presta atenção, porque Deus não te criou para sobreviver no vazio. Hey, Deus não criou você para sobreviver no vazio. E anos atrás, quando eu tava em dúvida com relação a muita coisa, em relação até realmente Deus, eu não entendia muito bem como me comunicar com Deus. E isso fez com que eu deixasse de acreditar muitas vezes em Deus e no que Ele tinha para mim. E engraçado, e era a época que eu mais estava ativa na igreja e realmente pedia e nada acontecia, e estavam passando algumas situações bem desafiadoras na minha vida naquela época. Eu era adolescente e mesmo assim era como se Deus realmente não me escutasse. E talvez você esteja num lugar de sobrevivência achando que Deus está te colocando lá porque Ele... ou que Ele nem tá te escutando mais, talvez, que você tá no fundo do poço e não sabe mais como sair. E talvez tenha até perdido a fé realmente em Deus ou nas coisas, na vida, e tá só sobrevivendo num lugar que não foi feito pra você. Talvez a sobrevivência, o lado que você não quer estar, seja algo temporário, mas que você não nasceu de fato pra ficar ali, pra viver ali. Você não nasceu pra estar no escasso, na sobrevivência. E anos foram se passando e tudo mais, e quando eu comecei a adquirir conhecimento, eu comecei a entender que quanto mais eu olhava pro que eu tinha, e quanto mais eu falava com Deus dessa maneira, de agradecer o que eu já tinha e pedir o que eu não tinha, mas de uma forma sendo grata ao invés de suplicar que me olhasse e tudo mais, as coisas começaram a realmente acontecer, porque a graça realmente começou a descer. Então, esse vídeo chegou em você, eu tenho certeza que não é por acaso. É porque Deus tem uma mensagem pra você, Deus quer falar com você. E esse falar com você, eu quero que você comece a olhar pro que você já tem, ao invés do lado da sobrevivência, porque dentro do que você está sobrevivendo ainda há vida. E eu quero que você comece a olhar seus olhos para a vida. Eu quero que você realmente pense assim, de fato, aonde você está, realmente está no fundo do poço. Mas e antes do fundo do poço, o que realmente, como que foi sua vida como um todo? Sabe? Eu quero que você realmente pegue essa mensagem para você. E isso mudou total minha percepção. E outra coisa que mudou muito a minha vida foi quando eu comecei a entender que eu também tenho direito. Que eu também sou escolhida. Que não é só, nossa, por que fulano dá isso, aquilo, outro? E era como se eu tivesse sempre num vitimismo de que por que não comigo? E eu não conseguia sentir uma alegria genuína pelo outro de caraca, parabéns, tá dando certo pra você. Era tipo, por que tá dando certo pra você? Pra mim não dá! Ah, Deus, por quê? E eu quero que você entenda que quando você começa a perceber que você também tem esse direito, que você é filha do Criador, que você é imagem e semelhança, isso até é algo que sempre me preenche quando eu escuto. Você é imagem e semelhança, você tem partículas de energia da criação em você, então ó, tudo que eu encosto vira ouro. Eu tenho o poder de co-criar com o divino. Então é sim, a abundância é sua por direito também. Porque o Criador dos céus e da terra é abundante, é fartura, é transbordo. Então Deus não te fez para nascer na sobrevivência, Ele te fez para viver no transbordo e o transbordar e reconhecer tudo que você já tem. Que aí você começa, meu Deus, se encher da graça, da gratidão do Espírito Santo, do amor. E aí você transborda e as coisas começam a se movimentar e a graça começa a descer e as coisas começam a acontecer. Então lembra desse vídeo, compartilha com alguém para te ajudar. Escreve nos comentários, amém, eu entendo, eu sou amada. Eu sou próspera, eu sou abundante. E que desta maneira que você falar com Deus, você vai entender que Ele vai te ouvir, vai ser diferente. Não é o suplicar, é acreditar que Ele já tá te escutando, que mesmo antes de você entender e ver que o universo, que Deus já tá trabalhando, que já tá agindo, mas que Ele te deu livre-arbítrio, não é culpa dele se está assim, mas saiba que as coisas que acontecem, a gente tem que pensar, por que tá acontecendo isso? É pra eu evoluir. Então pensa que esse vídeo não chegou de bobeira pra você. É só hora de se reerguer, de entender que tudo que você encosta vira ouro, que você vai aprender no processo, que faz parte da sua evolução como ser humano, que dói, mas você vai saber lidar com tudo isso. E você é forte o suficiente, é Deus e você, acabou. E você vai conseguir passar por essa. Um beijo pra você. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E vai lá no Insta e me segue também. Um beijo.